Paz de Cristo a todos, aqui é o Pastor Cláudio e neste nosso encontro eu irei falar sobre a cruz do Cristo, mas não numa perspectiva teológica, numa perspectiva salvífica. Eu falarei da cruz do Cristo a partir daquilo que a historiografia antiga, bem como a arqueologia, nos informam ou nos esclarecem acerca do instrumento da execução, do instrumento que foi utilizado para executar o Cristo, deste instrumento que os romanos, na pessoa de seu procurador na Judéia, Pôncio Pilatos, empregaram para aplicar a pena sumária no Cristo. Mas, antes de mais nada, eu te peço, você que gostar das reflexões, você que gosta das reflexões aqui trazidas, você que aprecia e defende essa proposta de reflexão acerca das Escrituras, acerca do Evangelho de Cristo, por uma perspectiva mais ampla, mais consistente, numa via de diálogo com outras áreas do conhecimento, se inscreva aí no nosso canal, dê o teu joia, o teu like e ajude-nos na divulgação deste trabalho que tem como objetivo compartilhar com um número cada vez maior de pessoas os ensinamentos, a ciência, as reflexões, a história e toda uma série de outras linguagens que contribuem para uma compreensão mais profunda acerca das Escrituras. Então nos ajude nesse trabalho, neste propósito, divulgando este canal a um número cada vez maior de pessoas. Bem, acerca do instrumento que foi empregado pelos romanos para executar o Cristo, nós podemos afirmar com uma certa consistência que nenhum outro povo, nenhum outro império empregou de forma tão voraz este instrumento de execução como os romanos. Ora, o Império Romano foi o povo que mais recorreu a esta forma de execução. E aqui nós já vemos um contrassenso, porque nós estamos nos referindo a um império que foi beber nas fontes gregas, um império que teve a sua formação cultural praticamente erigida a partir da literatura, do teatro e da filosofia gregas, portanto um povo que, em termos de civilização, emulava com os gregos, não obstante esse qualitativo, adotou um instrumento extremamente desumano, extremamente agressivo para executar os seus desafetos, os seus insurretos, principalmente
aqueles seus provincianos ou aquelas suas províncias que hora e meia se insurgiam, se levantavam contra Roma. Nenhum outro povo, nenhum outro império na antiguidade recorreu tanto a este instrumento de execução como os romanos. Porém, no Ocidente, o primeiro contato que este instrumento de crucificação será com os gregos. Embora os gregos tenham se mantido um tanto quanto arredios a este instrumento de execução, foi um tirano, Dionísio, na cidade de Siracusa, o primeiro homem grego a implementar este instrumento de execução em território grego. Ele, Dionísio, herdou dos cartagineses o instrumento da crucificação e o implementou pela primeira vez entre os gregos na cidade de Siracusa. Portanto, nós temos um registro, mais precisamente em Siracusa, do uso da crucificação pelos gregos. Embora, ressalto, com uma certa distância, com uma certa repulsa, porque diferentemente dos romanos, os gregos não se entusiasmaram por este instrumento de execução. Entretanto, nós temos outros contatos entre os gregos e a cruz, entre os gregos e a crucificação. Alexandre o Grande aprendeu com os persas em suas incursões, melhor dizendo, em suas manobras, em suas campanhas pelo Oriente. Ele, Alexandre o Grande, aprendeu com os persas, herdou dos persas este instrumento de execução. Depois, com a sua morte, quando o seu império macedônico foi dividido, generais ligados a ele, como Seleucidas na Síria, principalmente na figura de Antíoco Epifanes, e depois também os Ptolomeus no Egito, vão recorrer a este instrumento de execução. Nós temos aqui duas dinastias que foram oriundas de generais ligados a Alexandre e que dividiram o seu império após a sua morte e que recorreram ao instrumento da crucificação. Nós temos na Síria os Seleucidas, na figura de Antíoco Epifanes, e nós temos os Ptolomeus no Egito, que também fizeram uso dessa forma de execução. Porém, nenhuma dessas dinastias, nenhum desses estadistas, desses governantes, nenhum desses impérios recorreram, repito, à crucificação de forma tão voraz, esfaimada, como os romanos. Os romanos, ressalto, foram o império que mais utilizaram deste instrumento de execução. E, a princípio, a crucificação era utilizada pelos romanos para penalizar os escravos. Depois, ela passou a ser empregada para executar os insurgentes. Povos insurretos, povos que insistiam em não ceder aos ditames de Roma, sendo que dentre estes povos, sobre nenhum outro, Roma utilizou de forma tão dura,
tão intensa o instrumento da crucificação como sobre o povo judeu. Ora, os judeus foram a maior vítima da crucificação empregada pelos romanos. Vejam, nos dias de nos dias de Herodes o Grande, cerca de 2.000 insurgentes judeus foram pendurados numa cruz. Nos dias de Herodes o Grande, 2.000 judeus foram erguidos numa cruz por se insurgirem contra o Império Romano. Flávio Joséfo, e isso em seus relatos acerca do sítio a Jerusalém em 70 de nossa era, vai dizer que os romanos executavam cerca de 500 crucificações por dia para pendurar, para tirar a vida de insurgentes na Judéia. Flávio Joséfo vai mais longe ao afirmar que Tito Vespasiano, general incumbido por Flávio Vespasiano, imperador Vespasiano, de desbaratar a insurreição na Judéia, Flávio Joséfo irá dizer, o historiador judeu irá dizer que Tito Vespasiano praticamente esgotou todo o arsenal de árvores na Palestina para fazer delas cruzes para crucificar os judeus. Ora, nenhum outro povo sentiu tanto peso, o apetite romano por esse tipo de execução como os judeus. Ora, este instrumento que era utilizado para penalizar os escravos, depois foi empregado pelos romanos para executar os povos, figuras dos povos que insistiam em não ceder ao domínio romano. Em tempos de paz, mesmo em tempos de paz, a crucificação continuou sendo empregada pelos romanos, mas, repito, em casos mais isolados, principalmente em relação aos escravos. A literatura latina, a literatura produzida em Roma, é abundante em referências à crucificação. Ora, a crucificação se tornou um ritual, fez parte da liturgia de execução e dominação romana de forma tão abundante que sobram referências a este instrumento de execução em textos latinos. Ora, fazem referências à crucificação Tito Livio, Tácito, Cícero, até um comediógrafo como Plauto faz referência a este instrumento de execução. Ela foi muito empregada, utilizada pelos romanos contra os escravos em tempos de paz e contra insurgentes que insistiam em não ceder aos seus domínios. E aqui eu faço um parênteses para evocar uma figura que ao lado do Cristo se tornou crucificado por assim dizer, né, talvez esse não seja o termo melhor, mas o mais conhecido, o mais popular. Duas personagens que foram vítimas, dois indivíduos que foram vítimas deste instrumento de execução por parte dos romanos e que se tornaram figuras populares foram, primeiramente, o Cristo e depois Espartacus. E são essas duas personagens que, inclusive, serão objeto de representação cinematográfica. Ora, o cinema no século XX vai representar
como vai representar por meio de sua arte apenas estes dois crucificados que sentiram em seu corpo o peso do instrumento utilizado pelos romanos. Espartacus e o Cristo. Espartacus, o escravo, que conseguiu arrebanhar um pequeno exército e se opôs aos ditames de Roma, lutando pela liberdade. E aqui eu convido vocês que não assistiram, assistam o Spartacus do Kubrick. O grande diretor Stanley Kubrick se interessou pela vida de Spartacus e fez de sua obra um belo filme. Assistam. Lá vocês verão. Vocês que não viram terão a oportunidade de ver o quanto que este instrumento de execução pesou sobre a figura de Espartacus. Ora, para termos uma ideia, entre a Via Capua nesta insurreição encabeçada por Espartacus, a fim de conquistar a ideia, a tão almejada liberdade para ele, um escravo insurreto, e muitos dos homens que lhe seguiram, ora, para executar, para concretizar esse seu ideal de liberdade, Espartacus enfrentou o Império Romano e foi vítima da crucificação. Ora, na estrada que ligava Capua a Roma, só por conta deste movimento, 6.000 insurgentes foram crucificados, incluindo Espartacus. Da estrada, da antiga via que ligava Capua a Roma, o Império Romano pendurou cerca de 6.000 insurgentes nesta manobra, nesta campanha em busca de liberdade, encabeçada por Espartacus. Esta, ao lado do Cristo, é a mais popular das figuras sobre as quais a crucificação foi empregada. Mas o que era essa cruz? Qual a forma deste instrumento? Bem, a cruz, primitivamente, a cruz se dividia em duas partes. O stipes crucis, que era o tronco da cruz, e o patíbulo ou patibulum furca. Esta era a forma mais primitiva da cruz. Ela tinha uma haste vertical, chamada pelos romanos de stipes crucis, ou seja, o tronco da cruz, e normalmente esse tronco ficava fixado nos lugares onde os condenados seriam executados. O tronco, a haste vertical, stipes crucis, ficava fixado no lugar onde o condenado seria executado. Para nos situarmos em termos de evangelho, no Gólgota ficaram fixados os 3 troncos da cruz, onde logo seriam executados o Cristo e os 2 ladrões pendurados ao seu lado, Dimas e Gesta, segundo a tradição cristã, né? Essas 2 figuras que foram penduradas ao lado do Cristo no Gólgota. No Gólgota ficavam os stipes, os troncos verticais, sobre os quais seria afixada a outra parte, a haste horizontal, e haste esta que primitivamente se chamava de patibulum furca. Por quê? Porque ela tinha a forma de uma furca, um V de cabeça para baixo,
que era posto, muito empregado para a execução de escravos, era posto na nuca, esta furca era posta na nuca do condenado, as suas mãos eram amarradas nas hastes, nos braços dessa furca, e este condenado era obrigado, sob flagelação, a percorrer as ruas de Roma, proclamando qual fora o seu crime. Ora, a furca foi o patíbulo mais primitivo utilizado pelos romanos. Depois, por uma questão de praticidade, foi empregada, até porque não havia furcas que abundassem tanto assim, a ponto de serem usadas a qualquer momento, quando necessário. Olha, depois foi empregado uma haste horizontal, que era mais prática e que passou a ser intitulada como o patíbulo. Essa palavra patíbulo, que é uma palavra também de origem latina, vem do latim patere, que significa estar aberto, estar estendido. Ora, essa haste, a haste horizontal, seria a haste que afixaria as mãos dos condenados para que eles fossem erguidos sobre o stipe crucis e lá pregados definitivamente. Ora, se o stipes, a haste vertical, era a parte fixa, inamovível da cruz, o patíbulo era a sua parte móvel. Por que isso é importante? Isso é importante porque aqui nós já podemos ver o quanto que a narrativa arqueológica e historiográfica contrasta com a iconografia cristã, a iconografia, a arte ocidental que retratou o episódio da crucificação. Vejam, na contramão daquilo que encontramos na arte, Cristo carregou até o Gólgota o patíbulo, a haste retilínea, a haste horizontal, a madeira sobre a qual as suas mãos foram amarradas e mais tarde afixadas por meio dos pregos. Ora, Cristo carregou o patíbulo até o Gólgota. No Gólgota ficava o tronco da execução, o stipes crucis. Portanto, a parte que o condenado carregava sobre si até o lugar da execução era o patíbulo e não a cruz inteira, como é mostrada na arte, principalmente na arte de inspiração cristã, na iconografia cristã e no cinema, em alguns filmes retratados por Hollywood. Portanto, o que Cristo carregou foi o patíbulo. O que o condenado carregava era a haste vertical. E havia dois tipos de cruz em relação às suas dimensões. Havia a cruz sublimes e a cruz humilis, ou seja, uma cruz sublime, se é que é possível, né, nos referirmos a esse instrumento de execução com estes termos, né? Mas enfim, é com este tipo de qualificativo que a tradição latina vai distinguir a cruz pela sua dimensão. Havia uma cruz sublimes, portanto uma cruz mais alta, e havia uma cruz humilis, uma cruz mais baixa. Olha, a cruz mais alta, a cruz sublimes, era a cruz empregada contra o condenado que havia praticado um crime cuja punição deveria ser exemplar. Havia praticado havia
praticado algum crime cuja execução deveria ser exemplar. E esta cruz, a cruz sublimes, a cruz mais alta, a cruz mais elevada, também era empregada contra figuras que pertenciam, figuras que gozavam de um certo prestígio entre os romanos, figuras de certa relevância social, por assim dizer. A estas personagens, às vezes, era reservada a cruz sublimes. Agora, a cruz humilis, a cruz mais baixa, era uma cruz utilizada de forma geral, era uma cruz mais comum. E por quê? Primeiro, por conta da sua praticidade, né? Uma cruz menor facilitaria a vida do carrasco, do algoz, do verdugo, né? Portanto, devido à sua praticidade. E também por conta da demanda. Às vezes o número de condenados era tão grande que cruzes altas certamente retardariam muito o processo de execução. Portanto, por uma questão de praticidade, os romanos eram extremamente pragmáticos, né? Os romanos eram de uma praticidade quase que peculiar, diferentemente dos gregos, que eram mais contemplativos, os romanos eram mais pragmáticos. Ora, a cruz humilis, a cruz menor, muito provavelmente foi a cruz utilizada para executar o Cristo. Ora, Cristo muito provavelmente não foi posto numa cruz sublime, mais elevada. Provavelmente a ele foi reservada uma cruz humilde, uma cruz de estatura, de dimensões menores, a cruz humilde. Ora, ele leva até o Gólgota o patíbulo, e lá ele é pendurado numa haste vertical menor e fica ali até expirar e ser traspassado pela lança do soldado. O traspassamento por meio da lança feito por aquele soldado, muito provavelmente pelo chefe da guarda romana, encarregada de tomar conta dos executados, os condenados que ali estavam, para que ninguém os tirasse do madeiro. Ora, o chefe da guarda, o homem que traspassou, que a tradição também chama, vai nomear, né? Talvez teria sido Longino ou Longino, que recorreu à lança para traspassar a costela do Cristo. Ora, ele fez isso, conseguiu fazer isso de forma um pouco mais eficaz, pelo fato de Cristo estar posto numa cruz menor, numa cruz humilde, né? Uma ironia, por assim dizer, poderíamos dizer uma espécie de, sabe-se Deus, que ironia do acaso, que ironia esta, mas o mais ilustre dos crucificados teria sido posto sobre o madeiro mais discreto, sobre o madeiro mais humilde, sobre o menor dos madeiros, dada a sua irrelevância, a sua insignificância na concepção pragmática romana. Mas louvamos ao Senhor porque nós, com o coração aberto e com a alma cheia de fé, fomos capazes de apreender não toda a grandeza deste homem pendurado na cruz, porque a sua grandeza é infinita, mas
uma parte significativa desta sua grandeza que ele a nós revelou e sobre o qual nós devotamos a nossa redenção, a nossa salvação. A importância dele às nossas vidas nós dimensionamos por meio da fé. Teríamos muitos outros detalhes de caráter arqueológico, historiográfico, para nos referirmos a este instrumento de execução e todo o processo que o acompanha, desde os cravos empregados, a madeira empregada para fazer a cruz, os cravos empregados, a forma de erguer o condenado até o alto da cruz e descê-lo de lá, enfim. Existem muitos outros detalhes que nos ajudam que nos apresentam um retrato mais definido acerca deste instrumento de execução, mas que não temos tempo neste momento para falarmos sobre eles. Quem sabe em breve voltaremos a este tema e apresentaremos outros detalhes. Eu espero que estas breves palavras puderam ajudá-los a compreender um pouco melhor, em termos de historiografia, de arqueologia, o instrumento que deu cabo à vida física do Cristo. Que Deus abençoe a todos e até um próximo encontro.